tá entrando é logo. Olha essa animação aí. Boa noite a todos. Olha, boa noite a todos que estão entrando. Eu não poderia deixar de iniciar essa live sem, né, falar, entrar nesse clima de São João. E viva São João, né? Eu amo a cultura do Maranhão e ao som desse vídeo das Óticas Carol, da nossa homenageando a nossa cultura e a Associação Comercial, ela se orgulha dessa tradição e celebra essa cultura popular do Maranhão, com muita esperança de que logo possamos estar juntos, né, juntos outra vez, mais fortes, com saúde e muita alegria. E ano que vem, com certeza, nós vamos estar todos juntos festejando o nosso São João, com muita alegria. Que coisa maravilhosa! E vamos aqui um pouco mais. Aqui é o boi de Axixá da nossa Leila Naiva, que foi premiada pelo Conselho da Mulher com o troféu Mulher Notável. Bem-vindo, Dilma! Bem-vinda, Juliana! E viva São João! Que saudade do São João do Maranhão! Eu amo esse São João! Cássia! Bem-vinda! Juliana, que tal? Muito bem. E viva o São João e sejam bem-vindos à live da Associação Comercial, mais uma live. Essa entidade de mais de 165 anos, né, que tem se reinventado com tantas lives, com temas relevantes, não só os associados desta entidade, mas a todo o empresariado maranhense. Oh, coisa maravilhosa esse boi! O boi de Axixá. Enquanto o pessoal está entrando, vamos lá! Olha a matraca, gente, que saudade, né? Pode ser melhor, né, gente? Mas ano que vem estaremos todos juntos. O presidente Cristiano já está bem aí. Miriam, boa noite. Que maravilha. Agora vamos ver como é que a gente fixa aqui no... Eu não sei como a gente fixa o tema, gente. Estou aprendendo. Essa é a minha primeira live. É se renovando, né? Juliana, ajuda aí como é que eu fixo o tema da live. Ajuda aí. Enquanto o pessoal tá entrando.
A nossa cultura maranhense, que é um espetáculo, né, gente? O Bumba Meu Boi não tem outro igual como o nosso. E viva São João! E sejam bem-vindos a mais uma live da Associação Comercial. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E agora, eu gostaria de chamar o nosso, antes da nossa convidada, eu gostaria de chamar o presidente da Associação Comercial, o Cristiano Fernandes. Vamos lá, nossa primeira. Vamos lá, vamos adicionar o nosso presidente aqui. Está aqui no ponto. Ainda até que eu estou me saindo bem nesse negócio. Já? Esqueci, né? Estou aguardando, conectando. Opa! Olá! Presidente! Tô aqui. Hoje eu tô todo mascarado, querido. Estou aqui na rua. Nossa, faz parte. Muito bom, muito alto astral aí o início dessa live de hoje, viu? A gente precisa, a data requer, a saudade é grande de todo o Maranhão, com certeza, todo mundo festejando a sua maneira, né? Esse dia que sempre foi tão importante para a nossa cultura. A nossa, eu digo porque já me considero maranhense, viu? Seja bem-vindo. Verdade. Obrigado, querida. Boa noite a você, boa noite a todos, todo mundo da diretoria, do Conselho Superior, os nossos associados, os nossos internautas aí que têm acompanhado as nossas lives todas segundas e quartas-feiras, né? E hoje comemorando aí a data de São João, não da forma como nós estamos acostumados a fazer, né? Mas da forma como se pode, nesse momento de pandemia que já tá passando. Se Deus quiser, não demora muito, nós podemos comemorar, nem que seja o São João fora de época. Viu? Vamos fazer. A gente agradece aí a presença de todos. Hoje a gente está trazendo a Maria de Jesus para falar um pouco sobre como é que vai ser depois dessa pandemia, até porque muito do empresário já está se reinventando, né? Teve que se reinventar nesse novo momento, e com certeza esses próximos minutos aí da Maria de Jesus vão ser de bastante valia aí para que a gente possa trocar esse conhecimento. Essa live aqui, ela tem a intenção justamente de que a gente possa interagir, que a gente possa perguntar e que a associação faça a sua participação, que é estar disseminando todo o conhecimento e orientando da melhor forma possível a todos. E agradeço mais uma vez, Márcia, sentimos honrado por você estar mediando essa live de hoje, é a sua primeira, seja bem-vindo. É a primeira, e agradeço a confiança, viu? Porque não é fácil você sair do antigo e ir para o novo, não é não? Verdade, mas seja bem-vindo ao mundo da live. Queria lembrar, Cristiano, que nós já tínhamos preparado todo um São João da Associação Comercial, né? Estava tudo quase pronto para a gente fazer uma grande festa nesse mês. Mas é assim mesmo, essa mesma festa vai acontecer ou fora de época ou no ano que vem. Com certeza, não vai faltar oportunidade. O importante é que quando acontecer vai estar todo mundo junto, unido, com saúde, isso é que importa. Isso, verdade. Tá bom, querido. Eu vou sair para você chamar a nossa convidada, viu? Muito obrigado e uma boa noite a todos e uma boa live para todos nós. Grande abraço. Boa noite. Eu que agradeço a confiança, presidente. Vamos lá. Agora vamos chamar ao pessoal que está entrando agora, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos, né, a mais uma live de hoje. E hoje nós temos uma convidada e palestrante, Maria de Jesus Silva, e já nós já vamos chamá-la aqui para iniciarmos um bate-papo. E vou chamar aqui a Maria de Jesus, que me parece que ela já está até por aí. E a Maria de Jesus, ela é uma empresária, é coach executiva de negócios. Ela tem um extenso currículo, mas vou resumir aqui. É especialista em inteligência emocional, instrutora credenciada ao Sebrae. Então, com esse tema, gestão após pandemia, nós vamos ter em torno aí de 50 minutos, uma hora de conversa, perguntas e respostas. Vamos conversar em um bate-bola direito gostoso, né?
E eu aproveito aqui para lembrar que vocês podem fazer perguntas e nos quais serão respondidas no discorrer do assunto. E as que não puderem ser respondidas durante, que a gente também tem um tempo, né? A comunicação posteriormente passará essas respostas, ok? Então, vamos lá. A Maria de Jesus aqui. Maria de Jesus. Cadê a Maria de Jesus, meu pai? Tá aqui. Já adicionei a nossa... Adicionei. Aguardando Maria de Jesus. Oi, Márcia! Tudo bom? Que maravilha. Gente, foi tudo tão rápido, tão fácil. Já que maravilha, aqui, né? Pra gente ver como não é um bicho de sete cabeças, né, Maria? Pronto, estamos aqui. Eu adoro essa festa, eu adoro isso, eu estou super feliz. E nós queremos te desejar as boas-vindas, querendo te agradecer por você ter aceito o nosso convite. Eu sei muito bem da sua agenda, que é bastante extensa, mas você tirou esse tempinho aqui para estar conosco, para a gente conversar sobre esse tema que é gestão pós-pandemia. Então, nós temos um prazer em recebê-las. Imagina, eu que te agradeço pelo convite, viu? Fiquei muito honrada, é um assunto maravilhoso. Né? Eu acho que é bem atual poder falar sobre todas essas questões e eu estou bem feliz de estar aqui contigo. Ai, que bom. Porque, Maria, assim, a pandemia desse novo coronavírus, ele trouxe consigo uma crise assim, uma crise grande, que não é apenas só da crise de saúde de proporções gigantescas, mas também essa questão da reestruturação da ordem econômica global. E por conta disso, o mercado está passando por muitas transformações, profundas, por sinal, e a gente não aliás, a gente sabe que vai se estender por bastante tempo, né? E os nossos empresários, gestores e líderes, eles vão precisar fazer algumas escolhas. Nós vamos precisar fazer algumas escolhas. Quem ainda não fez, com certeza vai ter uma hora que vai ter que fazer. Ou que vai encerrar as atividades de suas empresas, ou que decidiu ficar com a empresa fechada um pouco tempo até ver como é que fica, ou que decidiu abrir sua empresa já agora, diante das autorizações, das permissões, mas que não sabe direito o que vai ser, como é, o que foi isso, né? Isso que caiu em nossas cabeças, como ele vai conduzir os seus colaboradores, como ele vai receber seus colaboradores, porque também vão chegar cheios de incertezas se vão continuar com o emprego ou não, o protocolo, quer dizer, é tanta coisa para a gente decidir, pensar, que nós precisamos encontrar formas para garantir essa sustentabilidade e a rentabilidade dos nossos negócios. E é isso que nós vamos ouvir de você, Maria de Jesus, que você nos deu uma luz, né? Até para aqueles que estão inseguros em relação à retomada, dando uma ideia do que é esse novo normal e como será essa gestão de negócios pós-pandemia, esses impactos que a pandemia trouxe, tudo isso. Vamos conversar, o pessoal pode interagir, pode fazer perguntas, eu vou tentar anotar as perguntas e vamos lá! Bom, então, né, isso que você está falando do novo normal, né, que eu gosto de pensar na verdade, eu compartilho de um pensamento sobre uma metáfora da tempestade, né? Nós dormimos e aí fomos surpreendidos no meio da noite por uma tempestade, começamos a navegar aí por águas revoltas e sem saber direito o que fazer. Então, durante essa pandemia, a pandemia do Covid-19, acho que nós todos, as pessoas, as organizações foram muito impactadas em 3 momentos assim bem distintos. E aí a gente andou pelo momento do surto e chegou agora na fase realmente de ter que enfrentar, de ter que recuperar e voltar para esse novo normal. A gente sabe que o normal, como era antes da pandemia, não vai acontecer. Não. E aí esse cenário de complexidade e incerteza que você está se referindo, com a necessidade realmente da reestruturação econômica, sendo as empresas e esses empreendimentos estando à frente, né, da questão dessa economia. Eu vejo que a questão da pandemia, muito além apenas das questões de saúde causadas realmente pela virose, estão esses
aspectos, os aspectos comportamentais e os aspectos de gestão. E aí existem muitos fatores que vão contribuir para grandes mudanças daqui para frente no que você chama de novo normal, no que nós chamamos de novo normal, nesse novo normal onde a gente precisa encontrar caminhos para, de alguma maneira, se manter competitivas, manter as nossas empresas competitivas no mercado. Mas existem 3 fatores que eu tenho buscado entender profundamente, né? Muito assim, me chamam muito a atenção e que, do meu ponto de vista, foram muito importantes, são muito relevantes, né? Eu acho que o cenário de negócios foi impactado principalmente pela questão da digitalização. A gente sabe que antes da pandemia acontecer, algumas empresas já estavam aí passando por um processo de digitalização, de transformação digital. O que era bastante desafiante para as grandes companhias e, de maneira especial, para as empresas de menor porte, fazer a tal da transformação digital. Na verdade, a gente nem conseguia assimilar direito o que era essa tal transformação digital, o que é economia digital, que cenário de grandes transformações é esse. E a pandemia veio acelerar essa digitalização, né? Como forma de que as empresas realmente pudessem se manter competitivas, a gente teve que lançar mão dessas tecnologias digitais como maneira de manter os nossos empreendimentos funcionando, o próprio home office, que é realmente o segundo ponto que eu acho que as empresas terão que repensar na sua gestão. A gente sabe que o home office era uma tendência. As empresas já vinham caminhando com essa tendência de adotar o home office por vários fatores. De uma maneira especial, né, as empresas agora perceberam que, além da qualidade de vida que está atrelada ao home office e que leva também o colaborador, desafia muito o colaborador a se adaptar a esse momento, tem um aspecto financeiro. As empresas conseguem economizar e minimizar e reduzir custos em infraestrutura física e transporte, etc. Fora isso, a gente sabe que o home office, que eu acho que a gente tem aí digitalização e as relações de trabalho com a forma home office sendo uma tendência que muitas empresas vão conseguir realmente abraçar de uma maneira até definitiva. Existem vários relatórios sinalizando pesquisas que trazem isso como um fato. E aí, além da questão econômica, que as empresas vão conseguir economizar, mantendo esse funcionamento, existe a questão qualidade de vida do próprio colaborador. A gente gasta muitas horas, né, para se deslocar para o trabalho, e a gente sabe que o trânsito é um fator estressor muito grande. Então, as pessoas se estressam muito no trânsito, né? Fora isso, para você chegar no horário, você dorme menos. Para você chegar no horário no trabalho, você dorme menos. Então, quando a gente olha para essa forma de funcionar as relações de trabalho, a forma do trabalho, a gente começa a ver que existem muito mais benefícios e que a insegurança antes da pandemia de implantar esse tipo de trabalho foi vencida porque nós não tivemos aí outra forma. Então, a gente conseguiu vencer isso. E eu acho que uma outra coisa, Márcia, que é muito importante, a gente agora, obrigatoriamente, precisa encarar que a gente tem um novo consumidor. O comportamento de consumo não é o mesmo, né? Então, assim, o comportamento do consumidor mudou, está diferente. Nós, enquanto gestores, enquanto empresários, nós precisamos buscar estratégias para trabalhar nesses pontos. Quando a gente fala de transformação digital, né, digitalização, é importante a gente pensar que, enquanto gestor, à frente de um empreendimento, nós teremos que aprender a lidar verdadeiramente com as tecnologias. Compreender a maneira como elas funcionam adequadamente à nossa realidade do nosso negócio. E aí a gente tem que olhar muito além das redes sociais, que serão, sem dúvida nenhuma, vai ser necessário que as empresas utilizem cada vez mais isso para encontrar para chegar no seu cliente, para realmente se destacar no mercado, mas assim, muito além das redes sociais ou das estratégias de marketing digital, como a gente conhecia, né, lá atrás, Sim. Antes da pandemia, a gente precisa, muito além de e-commerce até, né, a gente vai precisar daqui para frente pensar em computação em nuvem.
a gente vai precisar pensar na utilização de gestão, em fazer gestão de dados, né? Porque agora as empresas precisam utilizar dados para que possam fazer o processamento e a personalização do atendimento ou do serviço, do produto que é ofertado para o cliente, para o consumidor. Existe uma lei, né? Existe uma lei geral aí de proteção de dados. E aí, além de tudo isso que é trazido realmente pela tecnologia, a gente ainda precisa estar atento ao funcionamento de tudo isso, né? Então, eu acho que esse é, sem dúvida nenhuma, um dos desafios que vão impactar muito a nossa gestão daqui para frente. Isso não tem retrocesso, né? A gente evoluiu nesse sentido, não tem retrocesso. Com certeza, eu concordo com você. E essa questão do gestor, ele precisa entender e mudar. Eu acho que a mudança não foi só lá fora das coisas que acontecem, mas dentro. Eu tiro por mim que estou tendo, a primeira vez que estou aqui, não foi tão difícil, não doeu, não morri nem nada, estou aqui, né? Então, a gente precisa sair dessa ideia do não sei fazer, não posso fazer, eu sou pequeno, principalmente dos pequenos empresários, que nós temos bastante dentro da associação comercial, muitas empresas, pequenas empresas e médias empresas, e a gente vê a resistência, né? No caso do digital. E na questão que você também falou, ou ele se adequa ou ele está fora desse mercado. Não tem como, de alguma forma. Ah, mas eu não quero e-commerce, eu não quero delivery, não tem problema. Alguma coisa você tem que adequar aí. Mas que não serão mesmo, não serão mais os clientes, né? A questão que você tocou também do home office, em 2000, muitos anos atrás já estava se falando, mas ninguém tinha coragem, achava que o empregado, o colaborador presencial, ele estava sendo fiscalizado, ele estava sendo monitorado ali pelo gestor, achava que ele pessoalmente poderia fazer as coisas, né? Só que isso já mudou pelo que nós temos agora da experiência do cliente interno. Então, essa experiência do cliente interno, ele realmente vem para tirar tudo isso, né? Para desmistificar essa questão de que só presencial é que o funcionário vai trabalhar. Claro, existe um pouco de cultura nossa, né? Mas isso eu acho que é um pouco dessas mudanças que teve aí nessa pandemia. E para isso tudo, Maria de Jesus, eu diria assim, que essa mudança da gestão nesse cenário da pós-pandemia, você acha que nós vamos ter uma fase de recuperação? E essa resiliência das empresas, você acha que nesse novo cenário, essas empresas, o que significa a empresa ser resiliente, o que essa empresa resiliente tem que fazer, o que elas precisam fazer? Porque a gente não pode fechar as empresas, não dá para só fechar as empresas, né? Porque nós vamos ficar com cargas muito grandes, além do social que nós temos que nos preocupar muito, não é só fechar as portas, e nem ficar com dívidas, é muito mais que isso, a nossa responsabilidade como gestor e como empresário. Você me diz aí dessas empresas resilientes. Bom, legal isso que você tá trazendo, né? E assim, essa questão da mentalidade, da cultura, né? Eu acho que, assim, bem dentro dessa linha, Márcia, que você está colocando, é muito legal a gente pensar por onde é que a gente começa a se adequar a esse novo mundo, a esse novo normal, a essa realidade que nós herdamos aí da pandemia e que acelerou uma série de mudanças. Na verdade, a pandemia foi aí uma grande catalisadora de mudanças que deveriam a gente já ter, inclusive, pensado em implementar lá atrás. Mas a resistência, como você falou, nos segurou. A insegurança, porque o ser humano, por natureza, lida muito bem com aquilo que conhece. Então, nós temos um receio de avançar para o novo e principalmente a zona de conforto. Exato, para aquilo que nós não dominamos completamente, para aquilo que... A gente tem uma geração que os millennials ou a geração Z é uma geração que lida muito bem com a tecnologia, mas a gente tem uma geração, inclusive, de empreendedores que não conhecem a fundo essas tecnologias. Então, no momento em que a gente faz esse movimento de aproximação dessas tecnologias, trazendo isso para as nossas organizações, a gente vai rumo ao novo. E o novo assusta, o novo preocupa. Então, a primeira coisa
que eu acho que a gente pode pensar em revisar a nossa própria mentalidade. Na verdade, o mundo será herdado, né, por aquelas pessoas que têm coragem de desafiar o que está estabelecido, Sim. de ousar e de arriscar, Sim. inovando, né, sem dúvida nenhuma. E aí você está falando de um termo que eu gosto bastante, que é resiliência. É um termo muito... Nós utilizamos muito isso no comportamento, isso está no cerne da inteligência emocional, né? As pessoas precisam ser resilientes. Eu me lembro que eu viajei para São Paulo para fazer um curso na área de transformação digital há 3 anos atrás, e a gente tinha o resultado do último Fórum Econômico sinalizando as capacidades humanas que fariam grande diferença no cenário digital, né? Nesse mundo digital, as pessoas que teriam chances de, durante e depois da Revolução Digital, ser bem-sucedidas nas suas carreiras, de ser bem-sucedidas no seu trabalho. E uma dessas características era exatamente a resiliência, muito aplicada à questão do comportamento. Então, eu acho que quando você traz a questão de empresas resilientes agora na sua fala, é muito bem aplicado, né, a esse cenário que a gente está vivendo, porque resiliência parte do princípio de que é uma deformação plástica. Então, assim, eu sofro uma determinada pressão, né, muito grande, e aí eu me deformo e acumulo até energias dessa tensão, mas depois eu volto ao formato original, esse material ele volta ao formato original e libera as energias dessa pressão. E se você parar para prestar atenção, então, é o que a gente está vivendo na esfera pessoal, é o que a gente está vivendo na esfera profissional, é que as empresas estão vivendo. A gente passou aí por um momento de grandes pressões, de grandes tensões, né? O ser humano foi fortemente impactado nesse momento. E aí a gente necessita agora se recuperar e crescer. Então, as empresas que são resilientes, né, que estão conseguindo crescer e estão conseguindo avançar bem nessa fase da questão da recuperação, elas têm principalmente a capacidade de adaptação rápida. Então, são empresas que os seus gestores estão à frente, compreendem, por exemplo, que não é viável fazer investimento em ativos fixos e etc., né? Mas que, no entanto, não vai se acomodar e sabe que, passado a recessão, ele precisa ser agressivo. Ele precisa avançar de forma agressiva para poder ganhar realmente a competitividade. Então, a primeira coisa é adotar uma mentalidade resiliente. E adotar uma mentalidade resiliente é realmente estar preparado para se refazer no momento que for necessário. Mudar de estratégia, adotar um novo pensamento. Eu tenho falado com algumas pessoas que nós temos que fugir, evitar a todo custo a armadilha, 2 armadilhas, né? Isso veio na minha cabeça, é muito de mim, mas assim, eu realmente acredito nisso. Que tem 2 armadilhas que nós precisamos evitar. Uma é a armadilha de acreditar que todo esse aparato tecnológico e digital que nós utilizamos e as estratégias de delivery, o e-commerce, tudo isso que a gente usou foi uma medida contingencial. Então, assim, não foi uma medida contingencial. Na verdade, isso é definitivo, não tem volta. Então, a gente não pode acreditar que a gente vai poder fazer as coisas como a gente fazia antes, porque não é possível, porque nós avançamos com as nossas organizações em função das medidas, das mudanças sofridas pelo ser humano. O consumidor muda, o seu comportamento muda, e aí nós vamos mudar enquanto empresas em função dessas necessidades desse consumidor. Eu acho que essa é uma das armadilhas que a gente precisa fugir. E a segunda coisa que a gente tem que fugir, né, rapidamente é essa estratégia que eu usei lá atrás, antes desses 3 meses, que foram os 3 meses de quarentena, de distanciamento social, são formas que em algum momento eu vou poder utilizar novamente. Eu falo que a gente precisa. Outro dia eu conversava com um cliente amigo e a gente falava assim, eu falava assim para ele, olha, antes da pandemia, e ele riu muito, eu achei isso muito legal, ele falou assim, olha, antes da pandemia, eu falando para ele que antes da pandemia a gente era estimulado a pensar fora da caixa. A gente tinha que fazer fora da caixa, a gente tinha que pensar fora da caixa. Isso explicava ousar, isso implicava em ousadia, melhor. A gente tinha que ousar, tinha que ter coragem, afinal de contas, coragem vai ser necessária daqui para frente para a gente conquistar qualquer coisa na nossa vida.
E aí eu falei para ele que eu escutei outro dia numa live um especialista falando assim, ó, ele dizia assim, acho que a gente não tem mais que fazer fora da caixa. Acho que não restou essa opção depois da pandemia. Eu acho que no novo normal da realidade empresarial, a gente tem que jogar a caixa fora. Porque corre o risco da gente querer fazer fora da caixa e olhar a caixa, e corre o risco de você querer fazer de novo de acordo com a caixa. E agora não dá para fazer de acordo com a caixa, né? Agora a gente tem que repensar os nossos negócios de todas as formas. Quer ver uma coisa que eu achei muito interessante também? É esse aspecto de... o aspecto saúde, a preocupação com a saúde das pessoas depois da pandemia. Onde que isso vai dar, né? Por exemplo. Então, tu imagina assim, tá, o meu negócio funciona dessa forma. E no novo normal, eu vou lançar mão de umas estratégias novas que eu conheci, que funcionaram, mas eu ainda vou ter a mesma infraestrutura, as coisas vão funcionar da mesma forma. Eu talvez utilize uma plataforma, né? Porque a tendência é a plataformização dos negócios, a virtualização dos negócios, não tem caminho. Eu experimentei isso, mas eu vou continuar funcionando dessa mesma maneira. Mas isso não tem como ser possível, inclusive porque nós passamos por momentos emocionais de grande estresse. Muito grandes. Né? Hoje a gente tem visto as pessoas manifestarem, né? Nesse momento, muito medo, muita ansiedade, muita insônia, né? Muitas questões relacionadas a esses aspectos psicológicos e emocionais. Lá no início, por uma questão de sobrevivência, nós entramos em estado de alerta total. Então, foi assim que a coisa procedeu. E tudo que a gente vivenciou lá no início da pandemia, quando tudo isso começou, ficou marcado, ficou gravado de uma maneira privilegiada, né? E aí, o que acontece? Nesse momento, a gente caminha para o novo normal, para o pós-pandemia, e nós falamos, às vezes, que bom que as coisas estão voltando ao normal. A gente tem a sensação que as coisas estão voltando ao normal. A gente teve 22 casos novos, então, assim, que bom, São Luís está voltando ao normal. Né? Mas a gente não está voltando ao normal porque nós mudamos internamente dentro de nós. E aí, o que acontece? O aspecto higiene, segurança, distanciamento social, para nós é muito relevante. Então, assim, eu vou te dar o meu exemplo, né? Quando eu comecei a prestar atenção nisso, que eu lia muitas pessoas falarem que isso seria um aspecto muito importante. Se eu tenho uma lanchonete com os profissionais usando máscara nesse momento, e que eu vejo que tem álcool, e eu tenho uma mais ali, que eu vejo um atendente sem máscara, eu não me sinto mais tão segura de ir ali naquele estabelecimento. Sim. E eu vou aqui porque eu imagino que aqui as medidas de higiene de alguma maneira vão me proteger. Por quê? Porque nós continuamos muito preocupados. Né? Nós continuamos muito preocupados. É o novo comportamento, são novos valores, novos valores. Né? É bem nessa linha mesmo. Esse novo comportamento, Maria Jesus, é tão forte, essa nova mudança, que teve uma pesquisa que foi realizada em vários países aí, nessa época da pandemia, e também no Brasil, que, por exemplo, o nosso consumidor, nós consumidores, no Brasil, ele começou a consumir mais produtos congelados. Durante a pandemia, ele consumiu um pouco do produto fresco, alimentos frescos, né? Uhum. Só que preocupado com a alimentação e tudo mais. Só que durante esse processo, ele começou a se preocupar com a durabilidade desses produtos. Aí ele começou, olha só uma dica aí para empresas, né? Ele começou a consumir produtos congelados, porque ele não sabia o tempo que ele poderia ir ao supermercado fazer as compras. Então, isso é uma tendência, vai ficar uma tendência, a questão dos produtos congelados, alimentos congelados, tudo aquilo que tem uma durabilidade maior. Isso foi uma pesquisa que foi feita. Entre outros comportamentos, assim, bem interessante que foi detectado nessa pesquisa. E aí a gente vê esse novo comportamento do consumidor. Ou as empresas, elas se adequam a esse comportamento do consumidor. Isso você tem razão, porque vamos falar de um salão de beleza, né? Um salão de beleza, se você vê essa manicure só tá, né? Até sem máscara, você não volta. Você vai dizer assim, aqui não estão cuidando de mim. Né? Isso está se tornando o normal. Né? Então, um sentimento, acho que é de todos nós,
e estamos com esse sentimento. E a gente tem que, nós empresários, temos que ter esse sentimento de cuidar agora do outro, né? E o cliente perceber isso. Ele está cuidando de mim. Então, daí a gente vê assim que essa forma de trabalho, as relações trabalhistas e profissionais, ela com certeza ela mudou, vai mudar, mas quais são essas tendências, Maria, daqui para frente? Você tem mais alguma coisa que a gente possa ver nesse livro de tendência dessas relações trabalhistas, das formas de trabalho? Bom, existem algumas tendências, né, que têm sido muito fortemente sinalizadas, né? O consumidor deverá repensar o consumo e ele deverá repensar o consumo desse ponto de vista que você está trazendo e de muitas outras formas. Porque nós sofremos, ao mesmo tempo que a gente sofreu o impacto psicológico e emocional trazido pela pandemia, a gente também sofreu as consequências, ou melhor, a gente teve o impacto financeiro, também relacionado à questão da pandemia. Então, a maneira, os artigos, talvez, que eram consumidos serão repensados, a maneira como a gente consumia será repensada, a forma como nós estávamos, a maneira como nós estávamos consumindo também deverá ser repensada. Só para você ter uma ideia, tem uma pesquisa realizada aqui no Brasil e divulgada pela McKinsey Company, que ela fala o seguinte, que 40% das pessoas que foram entrevistadas no mês passado disseram que pretendem continuar ativamente realizando compras online. E 35% afirmaram que pretendem reduzir as suas idas a lojas físicas. Tu tem 75% de pessoas dizendo que não vão utilizar o mesmo padrão de consumo anterior. Automaticamente, tu já começa a pensar o seguinte, ok, se isso é uma tendência, o que eu tenho que pensar, então, enquanto empresa? Como que eu devo, então, começar a desenvolver estratégias para continuar ativo, realmente sustentável, como você lindamente fala, né? Como é que eu consigo me manter sustentável no mercado? Porque, de novo, eu funciono de acordo com as necessidades desse consumidor, né? E esse consumidor mudou, está diferente. Fora isso, a gente acaba tendo aí a questão do trabalho, como você pergunta. Ok, então a gente tem um consumidor com novas necessidades, com um novo perfil de consumo, e a gente também tem colaboradores. E como é que vai fazer tudo isso? Em relação aos colaboradores, né, as pessoas da organização, aquelas pessoas que fazem a nossa empresa, eu falo que nós líderes temos aí um desafio, que é o desafio de olhar para além dos objetivos organizacionais, para a essência desse ser humano, né? E da mesma forma que todas as pessoas foram muito impactadas por esse momento, por essas questões, né, da pandemia. Então, diante das organizações, né, nas organizações, os líderes diante desse cenário terão que adotar uma postura de maior acolhimento, eu acredito, das pessoas, identificar claramente quais são as necessidades das pessoas, para que possa, a partir daí, pautar essas relações de trabalho, né? Eu penso, inclusive, que com a adesão ao home office, porque assim, muitas empresas irão aderir ao home office, acredito, acho que eu já ouvi em algum momento alguns especialistas tratarem sobre isso, que eu acho que a própria legislação trabalhista deve revisar alguns pontos, né? Mas eu acho que, acima de tudo, nós enquanto líderes e gestores, estamos sendo desafiados a fazer uma coisa que eu anotei aqui, que você falou, que eu achei muito legal, né? Que é vencer a barreira dos nossos hábitos, que constituir essa cultura que a gente tem. A gente fala muito da cultura de comando e controle, né? Então, assim, eu mando e você obedece, mas nesse intervalo eu mando e você faz aquilo que eu digo, porque eu sou chefe, então porque eu sou dona. Só que nesse intervalo do eu determino e você faz, eu tenho uma longa etapa de acompanhamento da sua produtividade. Você tem que estar debaixo dos meus olhos, porque se você estiver debaixo dos meus olhos, eu sei da sua efetividade. Caramba, e agora? Provavelmente eu vou ter que reduzir a minha estrutura física, por exemplo, né? Há muito tempo atrás, a gente escutava falar da questão da transformação digital e a tendência das lojas físicas se tornarem virtuais com pontos físicos. Significa que eu vou estar fazendo a maioria das minhas operações no meio virtual e vou ter pontos físicos para experimentação, qualquer coisa assim. Como hoje nós temos a Magalu, né? A Magalu, ela já inteligentemente, Magazine Luiza já fez isso, né? Saiu na frente. E a gente agora começa a ver que nós vamos ter que nos virar para fazer isso de alguma maneira e utilizar as plataformas para isso. Mas, enfim,
Em relação a essa cultura do acompanhamento, nós agora temos que revisar de novo a nossa mentalidade, o nosso mindset, para que a gente consiga cobrar ou receber essas demandas das nossas equipes de uma outra forma. Então, de repente, eu tenho que encontrar meios, estratégias, mecanismos e metodologias para receber essas entregas com qualidade, pontualidade, porque eu não vou mais conseguir acompanhar isso se a minha empresa opta pelo home office. A gente sabe que tem multinacionais que desalugaram seus escritórios e que reduziram uma estrutura imensa de escritórios para uma estrutura pequena. Por quê? Porque eles perceberam durante o home office que se eles dessem um apoio no sentido de conforto, deu tudo certo. Empresas que conseguiram ser muito mais efetivas nesse período, trabalhando com home office do que antes. Então, essa relação de trabalho, que a gente já falou, inclusive, anteriormente, ela vai ser afetada porque muitas empresas vão aderir. E aí, agora, a gente precisa se questionar sobre como nós vamos fazer se a gente está tão acostumado a acompanhar a produtividade das pessoas, dar feedback ali ao mesmo tempo, observar esse desenvolvimento. Eu preciso fazer essa mudança em mim. Eu preciso começar a desenvolver, a buscar, aprender, me capacitar para ter novas metodologias de abordar essa produtividade, de receber isso dos meus colaboradores. Abrir a cabeça para o novo, né, Maria? Maria. Uma outra coisa interessante também, desculpa, Márcia, mas assim, é em relação à questão... Não, pode... Como eu consigo estimular a equipe, promover a integração das pessoas, como é que eu consigo fazer com que essas pessoas sejam equipe, afinal de contas, Maria de Jesus, ao mesmo tempo que... Eu vou te interromper porque uma pergunta que eu tenho que fazer, tu vai responder bem aí, mas foi uma pergunta que fizeram, vai ser com certeza a resposta disso bem aí. Já te cortei, até porque nós estamos aqui já aproximando. Fica tranquila, tá tudo jóia. A pergunta que a Lorene fez é: que habilidades nesse contexto, que habilidades e comportamentos são esperados pelo gestor? Foi uma pergunta que surgiu aí. Eu acho que tem a ver um pouquinho com o que tu já ias falar. Sim, tem. Né? Eu falo que, de uma maneira resumida, aprender a desaprender e reaprender vai ser fundamental o tempo todo. Então, a primeira grande habilidade é: eu preciso me desafiar a desaprender, porque aquilo que deu certo no passado não vai dar certo daqui para frente. Eu preciso ser capaz de buscar novas capacitações para que eu consiga aprender novas formas daqui para frente. E aí a gente precisa pensar, essa é uma das habilidades, né? E dentro dessas habilidades, tem um negócio que é muito legal, que tem sido muito presente nesse mundo digital, que é a questão do ágil, né? O ágil, o conceito de ágil, que é assim, a questão das metodologias ágeis, do mundo agile, que tem sido muito falado. Então, como é que eu consigo ser ágil? Né? Como é que eu consigo impactar o meu cliente, o meu consumidor? Como é que eu consigo criar valor para quem eu atendo de uma maneira ágil? Então, eu acho que o pensamento ágil é uma habilidade que nós teremos que desenvolver. Pensar rapidamente, adotar essa cultura da agilidade na nossa empresa. E ágil não é rápido nesse sentido que eu estou falando. Ágil, muito mais do que rápido, significa você começar a entender que melhor do que você entregar um grande projeto todo concluído, bonitinho para seu cliente no final de um prazo que vocês contrataram, é importante você ir fazendo entregas para o teu cliente, que ele possa te oferecer um feedback sobre o teu produto ou sobre aquele serviço que tu oferta, para que tu possa melhorar sempre isso, buscando trabalhar isso sempre de acordo com a necessidade dos clientes, né? Essas habilidades do mundo digital, elas serão fundamentais. E, acima de tudo, entender de gente, sabe? Eu acho que, nesse momento, nós, gestores, vamos ter que aperfeiçoar as nossas capacidades no sentido de entender de gente, né? Porque, afinal de contas, toda essa disrupção que nós sofremos aí nos desafia realmente a encontrar caminhos, né? Então, eu acho que a gente tem que estar apto a entender que eu não vou me utilizar de um determinado conhecimento por muito tempo. Rapidamente, esse conhecimento, essa habilidade vai ficar obsoleta e eu preciso me desenvolver na busca por novos conhecimentos que sejam aplicáveis e úteis para realmente dar ao meu negócio condições de ser competitivo no mercado. Perfeito. Nós estamos aqui às 19h47, quer dizer,
temos muito pouco tempo já para a gente encerrar. E nós tínhamos algumas perguntas que foi feito por algumas pessoas antes, né, da live, mas perguntas que eu estou vendo aqui, você respondeu muitas delas durante a nosso bate-papo, a nossa conversa, que eu estou achando assim maravilhoso, tá tudo muito suave, né? Mas eu queria que rapidamente você falasse um pouquinho exatamente desse aspecto, além do aspecto profissional, como você falou aí, você tem que entender de gente, você tem que pensar que é gente, tanto o cliente quanto o cliente interno como o cliente externo, né? Tanto o teu cliente como o teu colaborador. Esse aspecto do ser humano, e eu tenho pensado muito a questão da liderança, do gestor ou do empresário, que ele vai ter que realmente mudar essa mentalidade dele, esquecer o passado, da questão de só financeiramente é importante, é o que sustenta, mas ele tem que pensar também nesse outro aspecto, né? Então, se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso, para a gente, então, fazer as nossas considerações. Eu acho que, assim, pessoas são sempre pessoas e esse cuidado com as pessoas, ele é muito importante. Mas eu acho que, além disso, tem uma coisa que nesse mundo desafiador que a gente está vivendo, né? A gente fala que a gente está vivendo um mundo muito incerto e muito complexo. E ser líder nesse cenário é realmente um desafio muito grande, porque você está recebendo um grande volume de informação o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ao mesmo tempo que você recebe um grande volume de informação, você começa a gerar preocupações. E aí a pandemia, ela trouxe isso muito forte, né, Márcia? Que foi a questão de você entrar nesse estado de medo, nesse estado de alerta. E assim, é o que a gente sabe, né? A neurociência deixa isso bem claro. Quanto mais eu sou exposta a situações de estresse, mais o meu corpo se sensibiliza e mais rápido eu vou estressar, né? Isso vai crescendo. Então, a gente vem passando por esse cenário da pandemia, daí a gente cai em uma realidade de um perfil diferente de consumidor, tendo que lidar, inclusive, com as dificuldades pessoais, né, para além das organizacionais, com as dificuldades pessoais nossas, enquanto seres humanos, e daquelas pessoas que trabalham com a gente. E aí, no meio de toda essa loucura, a gente acaba que está o tempo todo um passo à frente no sentido de estresse. A gente está um pouquinho lá no estresse. E aí tem um negócio muito interessante que é, quando eu estresso, eu não consigo ser criativa nem inovadora. Toda vez que você recebe uma descarga muito grande de cortisol e de adrenalina, você danifica as suas funções de aprendizagem. Isso é fato. E aí, o que acontece? Quanto mais eu me preocupo com dívidas, com a sobrevivência do negócio, como é que eu vou fazer a gestão das pessoas, que tais estratégias são essas que eu tenho que usar agora, como é que eu vou utilizar a tecnologia digital para me manter realmente mais competitivo no mercado, eu gero mais dessas substâncias e aí eu começo a danificar a minha capacidade, vamos dizer assim, de inovar e a minha capacidade de aprender coisas novas. E o que me resta? Né, eu conversava com uma cliente essa semana, muito experiente, linda, e isso foi uma das coisas que ela, em outras palavras, me disse. Isso que eu fiquei muito feliz de perceber, que ela, sendo gestora de muitas pessoas, ela tinha muito claro. Só me resta apoiar nas pessoas para que me tragam ideias, sugestões, para que me deem condições de inovar para atender melhor o meu cliente. Então, eu preciso cuidar dessas pessoas por algumas óbvias razões. Primeiro, porque as pessoas são pessoas e a valorização dessas pessoas, o estímulo, o reconhecimento dessas pessoas, ele é muito importante. E segundo, porque a minha cabeça em um cenário complexo e as minhas ideias não serão suficientes para segurar essa onda daqui para frente. Então, eu preciso ter pessoas que estejam comprometidas com aquele trabalho que faz, com o empreendimento, né, que sejam aliadas e parceiras e que eu possa pedir ideias e que essas ideias juntas me levem a encontrar formas de inovar. A gente fala que os profissionais de hoje, eles congregam muitas habilidades distintas. Eu, por exemplo, eu tenho paixão por essa coisa do mundo digital, dos desafios tecnológicos que são impostos à sociedade de maneira geral. Eu tenho paixão, isso é um hobby, é uma coisa fascinante. Quando o assunto é disrupção, eu fico muito fascinada. Né? Quem me conhece mais de perto sabe que é uma paixão que eu tenho.
mas eu atuo na área de comportamento, que é uma outra grande paixão. Então, são áreas distintas. E a gente diz assim, olha, a gente vai ter muitas carreiras, a gente vai ter muitas expertises, mas tem uma coisa que a gente precisa pensar, né? Se eu tiver que lidar ao mesmo tempo com tantas coisas diferentes dentro da minha empresa, eu não vou conseguir ter bons resultados, então eu preciso do talento das pessoas para que me ajudem realmente a superar as dificuldades. Maria de Jesus, estamos terminando. Olha, faltam poucos minutos de tão bom que foi. Te agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente, a todos os tanto diretores, conselheiros, associados ou não associados, amigos que eu já vi aqui, que nos prestigiaram, que estiveram conosco, mais essa live da Associação Comercial. Amei de verdade, é um assunto também que eu sou apaixonada, que é gente, lidar com gente, eu gosto muito, muito disso. E foi muito bom conversar com você, aprender bastante com você, certo? Se você quiser falar rapidinho, a gente ainda tem aí talvez uns 3 minutinhos. Se quiser fazer essas De fato, eu quero te agradecer muito, espero ter atendido a expectativa, fiquei super feliz quando você me mandou o convite, adorei o tema que você propôs. E as pessoas que estão nos acompanhando, se tiverem dúvidas, enfim, a gente está aqui, é um prazer muito grande contribuir no sentido de trazer informações. Os assuntos que a gente está abordando aqui são assuntos que eu quero entender, que eu busco, eu sou muito curiosa de entender esses assuntos, muito além do trabalho, para mim, me fascina aprender os assuntos que a gente está trazendo aqui, e tenho certeza que eu posso aprender muito com o empresário e com a pessoa que está aí, com as pessoas que estão aí nos acompanhando. Aprendi com você hoje nesse bate-papo. Obrigada mais uma vez. Desejo muito sucesso a todas as pessoas. Foi um grande prazer estar aqui com vocês na Associação Comercial, querida. Obrigada, Maria. Não, nós vamos te usar algumas vezes, com certeza. Obrigada. Maria, obrigada. Pois é, que a gente, essa pandemia, né, gente, nessa crise aí, a gente precisa realmente de mudanças rápidas e radicais, precisa ir para o novo. Esse novo, às vezes, nem é um novo, é um novo de uma nova forma, né? Que a gente precisa também se renovar, se reaprender. E, acima de tudo, aprender tudo de novo, mas eu quero dizer, não o antigo, mas constantemente a gente precisa estar aprendendo. O ser humano é isso. Vamos encerrar, porque precisa ficar gravado, tá bom? Gente, ó, mais uma vez, obrigada. Eu queria encerrar com mais um pouquinho de boi, gente. Viva São João! Maravilha! Oi, São João, que saudade. Tchau, gente. Foi um prazer enorme. Da minha bela mocidade, eu tinha tudo à vontade, brincando no boi da chuchada.